Quanto mais desafios enfrentamos, vivemos e vemos a mão do Todo-Poderoso nos livrando e nos dando vitória. E nós nos alegramos com todos aqueles que têm vivido isso, que têm entendido. E não têm se revoltado, têm entendido que todo processo difícil precisa gerar uma maturidade. Eu queria mais um pouquinho de retorno para mim aqui. Retorno. Quem não me conhece, sou pastora Raquel Nascimento, pastora auxiliar. Estou debaixo da cobertura do meu esposo, pastor Jefferson. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É o retorno, vocês aumentaram aqui, ó, é o retorno. Vê para mim lá, por favor, o Carlos ou o Márcio. E eu convido você a ver comigo lá no telão, na versão NVI, Romanos 5, do 1 ao 5. E nessa noite a gente tem uma palavra específica da parte de Deus para ministrar sobre as nossas vidas. E Romanos vem dizendo: tendes sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça no qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos. Repita comigo: nos gloriamos. Na esperança da glória de Deus. Não só isso, repita comigo, não só isso. Mas também nos gloriamos, repita comigo, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e essa esperança não nos decepciona, repita comigo, essa esperança não me decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, eu apresento, Senhor, a minha vida e me coloco, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos aqui nesse lugar, nesse dia, nessa hora, Senhor, 2 de novembro de 2025. Me rendo, coloco, Senhor, a minha alma, o meu psique, o meu espírito, o meu corpo diante de Ti e Te peço que não saia nada dos meus lábios que venha a ser de mim, e sim, tudo venha a ser de Ti, Senhor. Me coloco totalmente submissa àquilo que o Senhor Ele quer transmitir para cada um de nós nesse lugar no dia de hoje. Pai, e também, Senhor, apresento diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, ela é Tua igreja. Os nossos corações e a nossa mente, Senhor, vem estar totalmente ligada e conectada àquilo que o Teu Espírito precisa realizar no dia de hoje. No dia de hoje, Senhor. Realiza, Senhor, o Seu querer. Realiza, Senhor, o Seu efetuar. Porque Tu é aquele, Senhor, que entra no íntimo e no profundo do Seu âmago. Tu é aquele, Senhor, que esquadrinha os nossos corações, penetra até a divisão da alma, espírito, ossos e medula, e é apta, Senhor, Tua palavra para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração, Senhor. Senhor, começa a trabalhar no meu coração. Senhor, começa a trabalhar na minha mente. Eu coloco, Senhor, a minha alma subjugada à Tua palavra, porque ela precisa se libertar, ela precisa se reinventar, se reinterpretar, ela precisa, Senhor, ressignificar muitas coisas, Pai, que nós temos vivido e temos passado nessa terra. Então, Senhor,
trabalha, Senhor. Eu coloco, Senhor, a minha alma diante de Ti nessa noite e te peço, começa uma nova trajetória, começa uma nova visão, começa um novo posicionamento na minha vida. E você concorda com essa oração? Diga amém. Aleluia. Tu és santo, Senhor. E a atmosfera desse lugar, ela está totalmente propícia para o nosso coração quebrantado. Sabe, então o Senhor, ele não procura habilidades naturais ou intelectuais, ainda que isso venha a ser uma ferramenta importante para o Senhor. O que Ele procura na minha e na sua vida é um coração quebrantado, porque um coração quebrantado, ele está sempre se renovando, se reinterpretando, se reestruturando, vivendo uma transformação de dentro para fora. Então que o meu e o seu coração nessa noite, ainda estou sem retorno, que o meu e o seu coração nessa noite venha estar totalmente quebrantado para aquilo que o Espírito tem para falar. Estou sem retorno, Léo, aqui. Tá alto para vocês aí? Tá alto aqui? Tá alto? Mas está incomodando? Estava sem o retorno, Bia, quando tu estava ministrando? Estou sem retorno nenhum aqui. Baixou muito. Então vamos lá. E o tema nessa noite é ressignificar para avançar. Eu preciso ressignificar para avançar. Repita comigo, eu preciso. Pode ser melhor, eu preciso ressignificar para avançar. Por isso que eu trouxe esse texto. Sabe, esse texto ele fala, agora eu estou melhorando. Esse texto ele fala sobre tribulação. Especificamente, eu não vou falar sobre a tribulação, mas a gente vai dar uma passada nela. Mas vamos entender primeiro o que é essa palavra, ressignificar. Ressignificar, você que está anotando aí, anote. Ressignificar, ele vem do latim. Significare, que quer dizer dar sentido. E o prefixo re, que quer dizer novamente. Ou seja, dar um novo sentido. Deus me chama, e Deus te chama, já começa a profetizar aqui nesse lugar. Deus me chama, e Deus te chama nessa noite para começar a dar um novo sentido à sua vida. Ressignificar, dar um novo sentido, dar uma outra forma. Ressignificar na psicologia quer dizer reinterpretar experiências dolorosas ou confusas sobre um novo olhar, transformando sofrimento em aprendizado. E nesse texto de Romanos, Paulo escreve aos romanos sem estar lá, sem estar em Roma, sem ter pisado lá. Ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta aos romanos. Mas ele sabia que o povo precisava ser fortalecido na fé nessa noite. O Senhor me chama e te chama para ser fortalecido na fé novamente. E como assim, pastor? Assim, ressignificando muitas coisas que já passamos. E entendendo que vamos passar muitos desafios. E só depende de mim e de você viver cada desafio num propósito do Senhor. Depende de mim, depende de você, depende de mim, depende de você. O Espírito já vive em mim, eu já vivo na graça. Então eu preciso ressignificar muita coisa, porque se eu não ressignifico, eu paraliso. Porque muitas das vezes a minha mente está ligada ao meu prazer, ao meu querer, ao meu efetuar, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu só faço porque eu quero. Só que nós não estamos aqui para fazer somente aquilo que a gente gosta.
está aqui para fazer a vontade dele em primeiro lugar. Viver em propósito é fazer a vontade dele. É fazer a vontade dele. Ressignifica tudo aquilo que você passou. Ressignifica o seu tempo de hoje. Ressignifica a tua visão mediante os problemas que você já enfrentou em todos os traumas e as decepções. Porque o inimigo ele quer potencializar um sentimento ruim para que você não ressignifique. Porque se você ressignifica, você começa a viver coisas novas no Senhor. Não é sempre do seu jeito, não é sempre do seu modo, não nem sempre dá prazer, nem sempre dá prazer, nem sempre tem que dar prazer. Por que a gente associa a obra de Deus somente a ser executada, a vontade do Senhor a ser executada somente ligada ao prazer? Ressignifica esse pensamento. O meu prazer precisa ser fazer a vontade de agradar o meu Pai. O meu prazer não está ligado a mim. Então ressignificar no sentido bíblico. Anota aí, você que tem essa preocupação, que gosta, enfim, você que quer. O ato de se entregar, aliás, o ato de entregar o passado, entenda isso, no sentido bíblico, ressignificar quer dizer entregar o passado e o significado das experiências a Deus. O Senhor ele tem falado comigo, sabe, Tiago, tremendamente a respeito disso. Muito. Tem alguns pensamentos fixos dentro de nós que precisam perder o altar. Tem alguns pensamentos ideológicos, nossos próprios mesmo, que precisam perder o seu controle, precisam sair do controle, precisam sair da direção, porque muitos deles, eu não digo todos, mas eu digo muitos deles, está relacionado ao prazer pessoal, individual. Sabe, o Senhor tem falado comigo isso. A minha família, ela não pode estar cativa àquilo que eu quero ou não fazer. Sabe, o Espírito tem falado isso comigo. E eu tenho me reinventado em Deus. Porque todos nós temos vontades e desejos. Todos nós temos as vontades de fazer algumas coisas ou não. Dentro de uma família, dentro de um relacionamento, você que é filho também tem a sua vontade, você que é pai tem a sua vontade, você que é mãe tem a sua vontade, você é homem, mulher, cada um tem a sua vontade. Só que eu não posso deixar a obra do Senhor e a vontade do Senhor segundo o meu prazer. Segundo se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. Eu não posso sujeitar um plano tão tremendo da graça que o Senhor nos deu, sujeito ao meu sentimento. Porque eu não tenho tempo para perder com o sentimento. O meu sentimento, ele pode variar. Porque tem dias que eu acordo bem, mas tem dias que eu não acordo bem. E o que importa nesse dia é que eu esteja ali naquele meu momento, executando aquilo que o Senhor tem para aquele dia. Então eu não vou viver uma totalidade no Senhor quando eu vivo só aquilo que eu quero viver. Eu não vivo uma plenitude e eu não agrado o meu Senhor, o meu Pai, o meu Deus, como você queira chamar, se eu só vivo colocando a obra de Deus sujeita à minha vontade, sujeita ao meu prazer, sujeita ao meu querer, se dá ou se não dá, se eu quero, se eu não quero.
precisamos viver um dia de cada vez. E nesse dia eu preciso remir o meu tempo. E junto com remir o meu tempo, nesse dia eu preciso também viver esse dia agradando ao meu Senhor. Eu me preparo para vir na quinta-feira? Não. Eu só transbordo aqui nesse lugar aquilo que eu já vivo em casa. Aleluia! Por isso, Bia, que tem muitas pessoas que não reagem ao louvor, está entendendo? Porque o meu prazer, o seu prazer e de alguns aqui é louvar o Senhor. Então, quando tem um amontoado de pessoas, um grupo de pessoas louvando ao Senhor, a gente vai se alegrar. Mas tem pessoas que não vão porque o prazer dela não está ainda no Senhor. E o Senhor te chama nessa noite para ressignificar. Aqui a gente só passa 2 horas, 3 horas, às vezes 5, quando tem que ficar os 2 cultos. Mas aquilo que o Senhor me chamou e te chamou para fazer, se a gente deixar os desafios, os momentos difíceis, as tribulações, tudo isso, eles entram como um impedimento daquilo que Deus tem para realizar todos os dias, porque eu passo a viver aquele sofrimento em vez de viver aquilo que é novo, ressignificado, voltado para aquilo que Jesus faria. Por quê? Para quê, pastora? Para que ressignificar? Para que Ele use como parte do propósito eterno as minhas experiências nele. As minhas experiências boas e ruins, elas não podem ser somente uma experiência pontual. Ela precisa gerar em mim um peso de glória. Se as experiências ruins e as experiências boas, a gente vive aquele dia, pronto, e acabou. Que não gera nada em nós, uma motivação certa, uma visão certa, um posicionamento certo, a gente está perdendo tempo na terra. Está perdendo tempo. Deus não muda o fato. A dificuldade, Ele não vai mudar ainda. Você precisa passar por essa dificuldade. E dentro dessa dificuldade você precisa crescer. Você precisa se posicionar certo dentro dessa dificuldade, ou desse desafio, ou como mãe, ou como pai, ou como filho. Deus não muda o fato. Você precisa passar. Mas muda o sentido do fato dentro de nós. O sentido do fato é mudado dentro de nós, como eu ressignifico aquele fato. Se eu não ressignifico o sentido, continua o mesmo, de nada vale. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Quando eu me converti, minha mãezinha, ela não está aqui não, né? Então, eu ia para a igreja. E você tem resistência com seus pais? Ressignifica seu pensamento. Primeiro, você não está lutando contra carne nem sangue. E existe um poder das trevas sim que quer te parar, jovem, adolescente. E minha mãe ficava, quando voltava do culto, minha mãe botava uma música de um padre bem conhecido na época, que começa com M e termina com Si. E ali eu ficava injuriada, eu falava, gente, ela está vivendo no engano, ela está vivendo no engano. E ela fica me afrontando. E quando eu bati de frente, ainda que fosse uma realidade, nada mudou. Mas quando eu passei a ressignificar, quando eu passei a entender que quem faz a obra é o Senhor, e o princípio continua o mesmo, oração, eu fui para a oração, e Deus começou a mudar o ambiente da minha casa. Que significa esse pensamento do seu pai com relação à sua mãe? Olhe para eles com outro olhar, o olhar de misericórdia.
Vamos voltar lá no texto. É muito interessante o significado das palavras. Lá no verso 2 vem dizendo assim: por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Quantos são firmes na graça aí, em nome de Jesus? Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos. E aí eu falei assim: o que quer dizer? O que quer dizer esse termo? Aliás, o que quer dizer no profundo a graça? Porque a gente sempre fala, graça é um favor imerecido. Só que no profundo, não é só isso. Não é só isso. Eu e você estamos vivendo num tempo de alegria. Eu e você não estamos no tempo da lei. Jesus, ele veio, aboliu a lei, o tempo da lei foi abolida por Jesus, e agora a gente vive na graça. A graça, ela me favorece a viver coisas agora no individual e no particular com o Espírito, porque depois que Jesus morreu, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Glória. E ele habita dentro de mim. Então hoje, eu não preciso de ninguém para ter acesso ao Pai. O meu acesso é direto a Ele, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E essa graça, ela vem dizendo que é um favor, é uma benevolência, é uma bondade merecida, é um presente dado por Deus e não por obrigação. Por que não por obrigação? Porque Jesus foi na cruz por mim e por você, para a gente ter salvação. E nós somos salvos, amém? Você pode dar graças a Deus por isso, mas a graça não anula a minha obrigatoriedade de viver em libertação. Agora, vivendo num outro momento, vivendo numa outra estação, saindo do mundo das trevas e agora vivendo na luz, eu preciso ressignificar, reinterpretar a minha vida agora como nova criatura. As coisas velhas precisam passar, eis que tudo precisa ser novo. E o novo de Deus não é daqui a 10 anos, nem daqui a 5 anos. É todo dia. Tem novidade de Deus para mim e para você todos os dias. No uso comum da época, graça, que significava charis, no grego. Também podia significar beleza, alegria ou agrado. Algo belo por natureza. Por causar prazer a quem oferece. Então eu vivo nesse tempo da graça. E aí esse texto ele vem dizendo que nós nos gloriamos na fé e na graça do Senhor. E estamos firmes nessa, mas aqui também no verso 3 vem dizendo que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos na tribulação. Nos gloriamos nas tribulações. Por quê, pastora? Porque aqui no texto, no verso 3, se você estiver acompanhando aí, vem dizendo que nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Só que aí você tem uma negativa dentro de você, que é a perseverança. Ela só pode vir de uma fonte boa. A perseverança vem da oração, vem da palavra, a perseverança vem da obediência, a perseverança vem da comunhão, mas a perseverança ela é aperfeiçoada na tribulação. Não tem para onde você fugir. Meu Deus! Não fuja dessa narrativa, vai ser ruim para o seu corpo. Eu tenho estudado, tenho ouvido um homem muito conhecedor da neurociência. E ele tem esclarecido muitas coisas relacionadas ao corpo, ao cérebro. E toda vez que vem uma verdade que eu e você, nós precisamos
ressignificar, reinterpretar, viver, e nós rejeitamos, gera em nós algumas substâncias ruins que trazem dores. Que de repente uma situação fisiológica que eu e você nós estamos passando está ligado a uma rejeição de alguns processos e tribulações que eu e você precisamos viver para que seja aperfeiçoado a perseverança. E é muito tremendo. Eu vou ler aqui para você. Quando eu não aceito na neurociência, vem dizendo quando eu não aceito aquela situação que eu preciso passar, ou quando eu coloco a minha responsabilidade que eu deveria fazer e executar naquela situação, coloco nas costas dos outros. Quando eu coloco nas costas dos outros, eu não quero passar por aquilo. Então eu quero que aquela pessoa passe por aquilo por mim. Então eu estou na negativa. Eu não aceito aquela situação, eu não aceito aquele problema, eu não aceito aquele desafio, eu não aceito aquela situação difícil. E aí, mentalmente, na minha mente, liberam várias substâncias. Porque eu não quero viver essa verdade, eu não quero viver esse desafio, e eu acho que isso não é para eu viver. E aí, quando eu não quero viver isso, o meu corpo libera substâncias como endorfina, que são analgésicos naturais que promovem uma sensação de prazer e de bem-estar. Aliás, não, desculpa. Quando eu não aceito, o meu corpo libera cortisol. O corpo também pode liberar adrenalina e noradrenalina, que são hormônios do estresse, responsável por aumentar a frequência cardíaca. Já viu quando teu coração acelera? É porque você muitas das vezes não quer enfrentar aquele desafio, não quer viver aquela tribulação, acha que aquilo não é para você, é para você. Deus é Pai. Ele não deixará nenhum de nós passar por nada que a gente não venha suportar. Ele é Pai. Aceita, pega a responsabilidade para você, amadurece, ressignifica, porque tem reação no meu corpo, que às vezes eu vou no médico, e o médico diz que é estresse, quer dizer que eu não sabe por quê? Porque eu estou resistindo. A Bíblia diz que a única coisa que eu preciso resistir é o diabo, e me submeter a Deus. Resista o diabo. Não a tribulação, o desafio que você está passando. É necessário passar. É necessário passar, Raquel. Muito tranquilo. É necessário passar e diga seu nome. É necessário passar. E quando eu entro numa negativa, eu libero substâncias ruins, porque o meu corpo está entendendo que as coisas espirituais movem no natural. Então a minha frequência cardíaca aumenta, a minha pressão arterial aumenta. Passei um período da minha vida que só o sangue do Cordeiro há 6 anos atrás. Pensa numa pessoa que nunca teve pressão alta, fui eu. Depressão alta. Não porque eu não queria passar por essa situação, mas a decepção foi tão grande que gerou a pressão arterial. Meu coração ficou acelerado. Obrigado. Também pode ser liberado, gente, hormônio chamado prolactina, que pode influenciar o humor. Já viu quando você acorda bem, você passa por uma situação que você não quer passar e aí muda o seu humor? Aí nem um cafezinho adianta. Porque às vezes, quando eu estou um pouquinho estressada, eu chamo de associado, vamos tomar um cafezinho fora. Gente, o café só vai passar no momento. Eu preciso enfrentar aquele desafio. Nós, muitas das vezes, damos algumas escapatórias naturais para aquilo que é espiritual. Ressignifica.
substâncias inflamatórias. Já viu como tem dia que você está inchado, você não sabe não. Não estou dizendo que tudo é isso. Eu estou dizendo num momento difícil. Inflamação, como citocina, que pode gerar inflamação e desconforto. Porque simplesmente eu peguei a minha responsabilidade e passei para alguém e coloquei um peso sobre essa pessoa. E eu deveria viver aquilo. Ou precisava ressignificar a minha forma de ver mediante aquela situação. Como eu tenho aprendido? Como eu tenho vivido? Como eu tenho experimentado? E esse neurocientista, ele falou uma coisa que é muita verdade. Tudo na nossa vida é exercitado. Tudo é exercitado. Eu preciso exercitar o meu cérebro. Eu preciso exercitar o meu cérebro. Quando me deparar com uma situação que para mim é difícil, eu preciso ressignificar o meu pensamento que já está fixo mediante aquela situação. Eu preciso ressignificar esse pensamento e viver de uma forma mais altruísta e menos negativa. Porque quando eu sou mais altruísta, eu libero substâncias boas no meu corpo. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. É isso que o Senhor precisa realizar a partir de hoje na nossa vida. Vivendo coisas novas com Ele, ressignificando esse teu pensamento fixo. Ressignifica, reinterprete novamente essa situação e toma posse da sua responsabilidade e viva o propósito de Deus. Muitas das vezes não é prazeroso, não vai ser, mas viva, porque é muito melhor agradar o nosso Pai do que a nossa própria vida. A Bíblia diz: aquele que não amar a Deus acima da sua própria vida ou da sua família não é digno dele. É porque a gente quer relativizar as coisas. Não é relativo, é propósito, é princípio, não é relativo. É isso mesmo que está escrito, é literal. Se eu não amar a Deus sobre a minha própria vida e nem sobre os meus, eu não sou digno dele. Não é relativo, é literal. Ressignifica novamente esse versículo na sua vida. Ressignifica. Ressignifica. Dá um novo sentido agora para a tua vida. Dá um novo sentido agora para a sua motivação. Coloca a sua motivação no lugar certo. Ressignifica. Ressignifica a sua forma de ver. Ressignifica a sua forma de agir mediante a situação. Para de colocar responsabilidade em outras pessoas. Você precisa viver, você precisa mudar. Então muda você. Dá um novo sentido, um sentido do céu para a sua vida. Para de viver num sentido natural, banal, medíocre. Jesus não morreu na cruz para a gente viver isso. E outra coisa, o sobrenatural não é só quando você escuta um louvor, ou quando você está numa campanha de libertação, ou quando você vai numa igreja do movimento. O espiritual, o sobrenatural é para a gente viver todo dia. Aleluia. Se um ser espiritual faz um ser natural,
que na lei não tinha o benefício do Espírito dentro, eu preciso entender hoje e ressignificar novamente a minha posição como servo, como filho de Deus. E entender que esse ser espiritual não recebe, Samuel, adoração natural. Ele recebe adoração espiritual. Então o sobrenatural é algo normal, cotidiano da minha vida. Meu Deus! Glória! Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Eu não acredito que Deus fez cada um de nós simplesmente para viver, respirar, comer e dormir. Eu acredito num Deus que chamou filho, que chamou filha, que chamou homem, que chamou mulher, que chamou criança, que chamou adolescente e jovem para viver hoje. Eu digo hoje, coisas espirituais sobrenaturais. Ressignifica. A gente não está aqui numa passarela. Significa. Então a perseverança, ela vem com a tribulação. Diga assim para você mesmo, seu nome, diga seu nome. Raquel, diga você seu nome. Não, diga seu nome mais alto. Raquel, não fuja da tribulação. Aleluia. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Bate essa matéria aí, Márcio. A perseverança, Meu Deus, gera. É como se estivesse gerando um bebê. Eu passei pela tribulação, tenho passado pela tribulação, e aí eu estou vivendo uma perseverança. E dessa perseverança, desse estado de perseverança, eu gero um caráter, Samuel, aprovador. Por quê? Eu preciso agradar o meu Senhor com o meu caráter transformado. E Ele só se transforma através da tribulação e da perseverança. Eu pareço com Ele. Que eu começo a olhar como Ele olhou. Que eu começo a amar como Ele amou. Que eu começo a entender o meu propósito como mãe, como mulher, como esposa de pastor. Ei, ressignifica. Aleluia! Eu tenho vivido momentos esclarecedores e libertadores. Eu quero que você viva isso também. Nenhum amém. Eu tenho vivido momentos esclarecedores, libertadores, aonde o Senhor Ele tem colocado a minha mente no lugar certo. E eu preciso ministrar aquilo que eu estou vivendo. E eu quero que você viva isso também. Glória! O Senhor Ele tem falado comigo tremendamente a respeito da maternidade. Ele diz assim: Raquel, enquanto os seus filhos estiverem em casa, quem é responsável por nutrir eles é você. Ressignifica. Não é porque eles estão grandes que a responsabilidade de fazer comida, de arrumar a casa é toda deles, não. Eles podem te ajudar, Raquel, mas a responsabilidade, a motivação de fazer isso para eles é sua. meu Deus. Eles podem te ajudar, Raquel, mas você é mãe. Você é mãe. E como mãe você precisa alimentar, dar carinho, ouvir, estar próximo. Estar nos momentos difíceis e estar no momento bom também. Orar por eles. A sua figura é importante, Raquel.
transfira a sua figura Raquel para a figura paterna, porque a parte dele, ele está fazendo, e a minha sou eu, posso fazer. Ressignifica, mulher. Ressignifica. A responsabilidade de cuidar dos seus filhos é sua. Já saiu de casa? Não. Então passa a cuidar deles. Faz comida, arruma a roupa, lava a roupa, passa a roupa, gera a motivação dela. Pastora, não tem problema, mas eu tenho uma auxiliadora, eu tenho uma ajudadora, não tem problema. Mas os seus filhos precisam ver você. Caramba, é isso que o Espírito tem falado comigo. Não transfira pro Jefferson, alguém tem que fazer é você. E ele está fazendo a parte dele. Cuida dos seus filhos. Amanhã, a família dele vai ser uma família de princípios, não vai ser uma família fragmentada. Meu Deus! Hoje em dia, empoderamento tem levado as mulheres só. Eu não tenho necessidade de cuidar dos meus filhos. É uma dádiva de Deus. Filhos é herança. Você está colocando uma descendência abençoada na terra. E eu preciso viver com integridade, ter a minha motivação certa como mãe. Isso o Espírito Pai deixou comigo só como mãe. Ainda tem a mulher e ainda tem a pastora. Ressignifica. 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 Dá um novo sentido, uma nova motivação. Mas a motivação agora certa. Aquela que agrada o Pai. Aquela que o Senhor te colocou para fazer. Ainda não tenho os filhos, pastor. Cuide do teu marido. Bote comida para ele. Cuide dele, cuide das roupas dele. Seja uma boa mulher. Para com essa palhaçada de orgulho que ele tem que fazer mais do que eu. Para com isso. O princípio é você cuidar. E ele governar, ele dar direção, ele prover. Ressignifica. Ressignifica. O Senhor te chama para ressignificar a sua motivação, mulher, homem de Deus. Não tem problema de dividir as tarefas, mas sabe que a motivação e a responsabilidade é sua, mulher, e é sua, homem, de prover todas as coisas na sua casa e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ele. Ressignifica. Ressignifica. Não tem problema também você, mulher, ajudar o teu marido com a situação financeira, não tem problema. Mas mulher, você não é provedora. Homem, você é o provedor. Ressignifica. A Bíblia diz: não vos moldeis aos padrões desse mundo. O mundo, de uma forma sorrateiramente astuta e sutil, tem trazido uma desfragmentação no casamento. E quando os filhos veem essa desfragmentação de papéis dentro de casa, eles vão gerar a mesma coisa que eles viram. Mas eu e você temos a oportunidade de ressignificar a partir de hoje a sua motivação, o seu papel, para começar a viver de verdade e acordar e não achar que é um fardo. Tem gente, Thomas, que vai trabalhar, mas fala que se pudesse não trabalhava. Deixa eu te falar uma coisa, eu já falei isso muito, mas as palavras têm poder. E quando eu falo que eu não gostaria de trabalhar, mas eu preciso trabalhar, eu estou liberando dentro de mim
substâncias porque eu estou fazendo uma coisa que o meu corpo não quer. E eu já falei muito que eu não gostava de cozinhar. E o Senhor, Manu, falou assim para mim: para! Porque quanto mais você fala isso, mais o seu corpo não quer fazer, e automaticamente ele libera, porque a sua mente está dizendo que não, ele libera substâncias ruins. Mesmo que você não goste de cozinhar, tenha motivação e entenda que você foi chamada para isso e faça até o fim. Amém. E o Senhor me corrigiu, falou: para, Raquel, para de falar essas coisas. Tudo que é negativo, o teu corpo absorve, a sua mente absorve, o inimigo absorve. E sabe o que estava acontecendo? Eu não estava com vontade de cozinhar, fazer nada. E aí eu estava querendo que os meus filhos fizessem isso. O Espírito: tua motivação está errada. Ressignifica. Tenha prazer em alimentar os seus filhos, o seu marido, a sua casa. Isso foi uma área que ele trabalhou na minha vida. E tem as outras que eu não tenho tempo para falar aqui. Mas ressignifica. Ressignifica, mulher, homem de Deus. Ressignifica. Porque se eu não ressignifico o momento da minha vida, eu posso entrar numa estagnação espiritual e automaticamente natural. E do natural vai para o maligno. Ah, gente. Se eu vivo uma vida espiritual, eu estou em constante renovação, eu estou em constante interpretação, eu estou em constante ressignificação. Se eu não estou no espiritual, eu estou no natural, eu estou indo para uma estagnação espiritual, natural e até diabólica, que pode me levar à morte espiritual. Mas Deus tem muitas coisas para ressignificar na minha e na sua vida. Ressignificar em Cristo é permitir que o Espírito Santo reescreva o significado de nossa história nele. Deixa ele reescrever o seu pensamento, deixa ele reescrever a sua motivação, deixa ele reescrever, porque quando ele reescreve, eu e você passamos a viver o propósito dele, não o meu. Ressignificar não é negar o que vivemos, mas ver com os olhos eternos o que Deus está fazendo nesse tempo. Tem muitos ruídos externos querendo confundir a voz do Espírito. Ei, mas eu e você precisamos orar para que esses ruídos e esses altares, esses pensamentos, essas setas, sabe, essa informação nas redes sociais, quando você vai subindo e vai vendo várias histórias ali, aquela informação de uma vida feliz, entra de uma forma sorrateira na sua mente, você acha que aquilo é uma verdade, e aí os princípios que são de Deus, eles param de ser executados na sua casa. E quando para, a gente gera uns filhos fragmentados, divisões fragmentadas. É isso que o inimigo desse tempo quer. Mas em nome de Jesus, sobre a nossa vida não. Amém. 3 amém. Mas em nome de Jesus, sobre a nossa vida não. Amém. Para encerrar, traz um versículo muito lindo aqui. Ezequiel 36, 26. O Senhor, Ele quer ressignificar os nossos corações nessa noite, amém? O Senhor quer reinterpretar aquilo que está no nosso coração nessa noite, amém? O Senhor quer reinterpretar a sua história nessa noite. O Senhor quer ressignificar a sua mente relacionada à sua história nessa noite. Eu lhes darei um coração novo e porém um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aleluia. Porém no meu espírito
Espírito no interior de vocês. Vocês já têm, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, pastor, essa promessa do Antigo Testamento, pois é, eu e você vivendo no tempo da graça, lembra? Então essa promessa já aconteceu. Eu preciso ressignificar essa palavra dentro de mim, entender